Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Em Números, no capítulo 33, Deus manda Israel sepultar a cultura dos outros povos. Vamos procurar entender isto. Orientação para o povo de Deus. Em Israel, todos eram de Deus. Não havia possibilidade de alguém estar em Israel e não ser de Deus. Seria eliminado do seu povo. Todos israelitas tinham que ser de Deus. Israel não era uma democracia. Não havia eleições. Deus estabelecia tudo, como estabeleceu uma lei e pessoas em cargos e posições definidas. Então, Deus estabeleceu isso. E não havia a liberdade para a pessoa ser de Israel e ser diferente de outro Deus. Hoje, em Israel, uma das grandes discussões é exatamente essa de definir o que é ser judeu, porque muitos querem, talvez a maioria, eles querem ser judeus, mas não religiosos. Querem uma definição laica do que é ser judeu. Eles não querem ser religiosos, mas querem ser judeus. E há uma diferença entre judeu e israelita. Israelita é qualquer pessoa da nação de Israel. Mas eles têm árabes, têm outros e têm judeus. Nem todos em Israel são judeus. Mas agora eles querem abrir a definição do que é ser judeu. Um judeu laico, judeu que não crê em Deus, judeu que não quer saber de Deus, judeu que não tem religião, mas é judeu, porque é descendente de judeus. Não havia essa possibilidade. Em Israel, ninguém tinha esse direito. Ou é de Deus ou sai fora do povo dele. Hoje, na igreja, não pode haver essa situação. A pessoa que quer ser membro da igreja, mas não obedecer a Deus. Na prática, isso funciona e muita gente está assim. Está na igreja, mas não obedece. Está na igreja, mas não crê. Está na igreja, mas não é submisso. Está na igreja, mas não tem comunhão. Muitos crentes estão frequentando a igreja sob essa situação. É inadmissível. A igreja é toda do Senhor, ou a pessoa não é igreja. Não, mas eu entrei aqui, eu tenho crachá, tenho carteirinha de membro, eu sou da igreja, eu estou no rol da igreja, eu sou membro da igreja. Ele não é obediente, não está em comunhão, não é submisso à liderança, mas ele é da igreja. Existem igrejas que têm uma administração congregacional, democrática, e eles admitem grupos ali de dissensão, facção, é uma democracia. Há igrejas que são uma democracia, e não era para ser assim. A igreja é para ser como o povo de Israel, todo ele é do Senhor, e a pessoa que não quer ser do Senhor também não é do povo de Deus. A igreja, a pessoa que não quer ser da igreja do Senhor, ele tem que ser tirado. É uma situação delicada esta. Todo o povo de Deus tem ordem de Deus de ser santo, separado do mundo para Deus, separado do mundo para Deus, um povo ser santo. Essa é a ordem do Senhor. Infelizmente, muitos não são. Talvez, em alguns lugares, a maioria dos crentes não são santos. Eles são deles, vivem para eles o mundo, a vida que eles querem, do jeito que eles querem. E na igreja eles cumprem lá as obrigações da igreja. Isso não é ser corpo de Cristo. Mas tudo que foi escrito no Antigo Testamento foi escrito como exemplo para nós sobre quem os fins dos tempos têm chegado. Isso nós temos bem estabelecido na Bíblia. É
figura para nós, é lição para nós o que aconteceu em Israel no passado. No capítulo 33 de Números, depois da morte de Arão, o Senhor deu ordem para o povo entrar na terra prometida, e eles se acamparam em vários lugares ali na planície de Moabe, e então nas campinas de Moabe o Senhor falou a Moisés para orientar o povo. Fala, meu servo Moisés, aos filhos de Israel, e diz-lhes: quando houverdes passado o rio Jordão para a terra de Canaã, desapossareis de diante de vós todos os moradores da terra. Destruireis todas as pedras com figura, esculturas, e também todas as imagens fundidas, e deitareis abaixo todos os seus ídolos, e tomareis a terra toda em possessão, e herdareis por sortes. Terra toda possuída, habitantes da terra expulsos ou mortos, e destruídas todas as imagens, todos os escritos, todas as lembranças da cultura daqueles povos. Isso para nós significa uma atitude radical. Deus quer um povo que viva totalmente para Ele. Hoje em dia, o que significaria isso? Significaria aproximadamente nós não valorizarmos a cultura. Mas alguém diz, mas lá na Grécia, a cultura da Grécia, meu irmão, nós temos uma cultura bíblica, cristã, é o Senhor e só o Senhor. Se alguém quiser saber por curiosidade, se tiver que estudar em algum colégio ou faculdade sobre a cultura da Grécia, mitologia grega, largue para lá, alguém quer dar o nome lá de Íris, de Thor, de não sei o que, das entidades gregas lá, que estude isso para lá, mas isso não tem nada a ver com a nossa vida e nem deve ocupar a nossa mente, o nosso pensamento. Nós temos que ser santos, completamente santos, nada de novidades do mundo. Alguém diz, você assistiu aquele filme? Meu irmão, eu não assisto filme, eu não vou atrás desses assuntos, mas é muito interessante lá no Japão, a cultura deles no passado. Eu não quero saber de cultura do Japão. Se alguém tiver que estudar isso para dar aula por alguma razão de ligação profissional, assuma isso diante de Deus. Agora, no nosso meio, não tem que haver nem conversa sobre isto. Não, mas a teoria social de não sei o quê, a teoria política daquilo. Meu irmão, nós estamos no reino de Deus, cuidando de evangelizar, fazer discípulos, adorar a Deus, edificar a nossa vida, mencionar a Bíblia, estudar a Bíblia, ensinar a Bíblia, pregar a Bíblia. Nós temos que viver em oração em volta desses assuntos bíblicos cristãos e a nossa vida com Deus e a vida dos irmãos com Deus, nada dispondo para o mundo. Para a cultura do mundo, tem que meter o pau. Bem, nós não vamos entrar num museu e botar fogo num quadro famoso lá de um Deus estranho, qualquer coisa assim. Nós não vamos entrar nesse mesmo museu e quebrar a estátua. Há uma história interessante que o Michelangelo, grande pintor e escultor italiano da época do Renascimento, a época da Idade Média, ele se converteu e depois ele veio quebrar aquela estátua. Ele achou que era idolatria, quis quebrar a estátua que ele mesmo tinha feito de Moisés, que é uma das obras-primas da humanidade. A estátua de Moisés, ele queria quebrar, meteu o martelo e quebrou, começou a quebrar o joelho, mas aí logo apareceram os guardas e o amarraram, seguraram, impediram, e aí colaram aquele pedacinho de mármore branco lá da estátua de Moisés. Ele achou que aquilo era idolatria e não queria mais, mas impediram.
Não é isso que a gente vai fazer, meter o pau, meter a marreta e quebrar, mas é tirar do seu coração, nem mencionar, nem gastar tempo para estudar isso, nem para falar sobre essas coisas, porque nós temos coisas muito mais importantes, coisas lá do alto. Colossenses 3:1. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Por que razão eu estudaria a Revolução Russa e o comunismo, as bases do comunismo, lá para o Marx, e não tem interesse espiritual, não tem futuro, gastar tempo com saber coisas desse tipo. Eu tenho que concentrar meu pensamento nas coisas lá do alto. E cá para nós, os crentes estão sabendo muito pouco das coisas lá do alto, da escatologia que a Bíblia nos traz, da eternidade, da adoração a Deus, a intimidade com Deus, o uso dos dons espirituais. Os crentes estão sabendo muito pouco disso, mas sabem bastante quem são atores de novelas. Os crentes sabem quem são os mais famosos do mundo, os políticos importantes, o que pensam os políticos. Estão sabendo quem são os escritores famosos. É triste. Crentes sabem muito do mundo, mas não conhecem quase nada do reino de Deus. É pra gente, quando morreu para o mundo, ter morrido mesmo. O batismo é para sepultar a cultura do mundo, o nosso passado, o que ocupou o nosso tempo passado. E a partir de agora é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isto é claro, cristalino na Bíblia, como balizamento para nós cristãos. Nada de cultura do mundo, não. Hoje existe a lei Rouanet no Brasil. É uma lei que estabelece que empresas podem financiar projetos de cultura, sejam livros, filmes e peças de teatro, músicas, coisa desse tipo, da cultura. Quando a gente chega lá para aproveitar a lei Rouanet, incentivo de impostos, quando a gente chega lá com algum projeto cristão, eles simplesmente vão dizer não. Isso aconteceu com Crivella. Ele era ministro e tentou fazer algum projeto, um filme cristão, algo assim, que fosse reconhecido como cultura e gozasse de incentivos financeiros da lei Rouanet, e foi dito claramente, não, não e não. Bom, e nós vamos financiar a cultura do mundo, coisas das trevas, coisas que não tem nada a ver com o reino de Deus? Não. O mundo já diz, não tem nenhuma ligação conosco. E nós vamos ter ligação com o mundo? Nada disso. A mente do cristão não tem que ter memória reservada para saber da mitologia grega, da religião lá do Japão, as religiões orientais, disso, daquilo. Deixe para os mortos sepultar os mortos, deixe para os do mundo cuidar dessas coisas. Nós vamos cuidar do reino de Deus. Vai tu e prega o reino de Deus. Pensai nas coisas lá do alto. O cristão tem que investir em entender um culto, adoração, que é glorificação, louvores a Deus. O cristão tem que investir nisto e não dispor do seu tempo, do seu pensamento, do seu dinheiro para cuidar de coisas do mundo. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Agora, se alguém nasceu de novo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Agora é vida nova. Vamos investir no que é de Deus. O Senhor mandou claramente para o povo de Israel que metesse o pau e quebrasse tudo que era objeto de idolatria, escritos, figuras, imagens, esculturas, fundição, que lembrasse a cultura e o culto de outros povos. Nós temos que fazer isso na nossa mente, no nosso coração e no nosso celular. Não deixe ter ali nada
que não seja de Deus, porque vai ser laço. E o Senhor alertou: se vocês deixarem essas coisas vão ser laço e armadilha para vocês. Meu irmão, aprenda, corte toda a ligação com o passado e com a cultura do mundo. Se você deixar alguma coisa, isso vai se tornar laço, armadilha e espinho na sua vida espiritual. É isso que você está querendo?